Muito bem, amigos. Estamos aqui para mais um podcast da Associação dos Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso, né? A gente que eu tenho aqui a honra de apresentar, né? Estou aqui alternando com o Washington, né? Ele já apresentou outro episódio. Hoje eu apresento mais um, meu segundo episódio dessa série. E já aproveito para convidar vocês. A quem não assistiu, como eu disse, nós já temos dois aqui no perfil do Instagram da associação, da gente, né? Então nós temos o primeiro episódio que foi com o Edmar Vieira, o colega Edmar Vieira, da primeira turma, né, dos gestores governamentais. Tivemos um episódio com o André Fujioka, né, atualmente está secretário de Estado, né, de Cultura Familiar, que é da terceira turma, entrevistado pelo colega Washington, que também era a terceira turma. E hoje encaixou direitinho, né, não existem acasos, né? Hoje nós temos um colega aqui da segunda turma, um dos maiores destaques que a carreira tem, que é o Paulo Fernandes, e que nós temos o prazer aqui de conversar, de conhecer um pouquinho mais da trajetória dele. Um pouquinho, porque é uma trajetória extensa, né? O Paulo rende aqui uns três pro podcast, pelo menos, né? Como eu já falei com ele, mas vamos conhecer um pouco da longa e muito rica trajetória. Ele que é um dos principais quadros que a carreira tem, né? Paulo, obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Vinícius, né? É uma honra para mim poder participar do programa e quero já parabenizar você, né, pela condução, parabenizar aí a associação, né, o Umbelindo e todos que idealizaram, né, esse programa. Acho muito importante para a carreira, né? Nos dias atuais a gente tem que estar divulgando aí e tratando dos assuntos, né, inerentes à carreira. É verdade, Paulo. Paulo lembrou, muito bem lembrado do agradecimento. Aqui é um Belino que apresenta a associação, que esteve no primeiro podcast aqui com o Idmar, né? Viu, ele esteve aqui conosco, e a Gisele também, que é da diretoria, né? Da associação, que tem dado esse apoio, está mais focada nesse produto, né? E vamos dar destaque para a Sandra Carvalho, também nossa colega aqui, assessora de imprensa, tá nos bastidores aqui. A Sandra, né? Hoje está offline aqui, né? Tá fora da câmera, né? Mas também tem sua importância. Antes de começar, amigos, como eu falei das turmas, eu acho isso importante, sabe? Eu fui coordenador da carreira também, né? No meio desse barulho todo, né? Eu já tive essa oportunidade de ser coordenador durante 4 anos e meio da carreira de gestores. Foi um período muito rico, muito interessante. Qualquer dia eu volto aqui como entrevistado. O Washington fica entrevistador, eu fico entrevistado. Aí eu falo mais desse período, né? Mas o Paulo, como eu disse, ele é da integrante da segunda turma, né? Que vai inteirar 25 anos também. A primeira turma foi nomeada em 5 de novembro de 2001, né? Então estamos próximos aí do jubileu de prata, dos 25 anos. Já a segunda turma, o concurso foi no final de 2001 também, novembro, dezembro de 2001, porém eles foram nomeados já em 28 de março de 2002, né? Então ano que vem eles vão inteirar os 25 anos deles, né? E foram 58 nomeados. Também, né, não preencheu vaga, né? Porque tinha a nota de corte de 70%, como na primeira turma. E desses 58, eu estava levantando, nós temos apenas 19 na ativa, né? Temos vários colegas já inativos, né? Então, eu vou destacar aqui os que estão na ativa, né? Eles e elas, né? A Kemi, né? A Kemi que está lá com o Edmar, eu acho, lá no MT Entregas, né? Um produto importante. A Andréa Regina, o Carlos Correia, Dilcineia, Edson Monfort, o Fábio, Flávio Lima, a Glória Maria, Lúcia, Luciana Aguim, o Nilson Batista, os três Paulos aqui, Paulo César, que é o PC, né? Paulo Fernandes, que está conosco, Paulo Henrique, mais conhecido por Paulinho, né? É o Reinaldo Vaz Guimarães, o Rei, Rita Quileto, Roberta Amaral Pena, né? Valdivino e Zelma. Esses são os da segunda turma que estão ainda na ativa. Alguns aqui já estávamos comentando aqui nos bastidores, alguns perto já da aposentadoria aqui, né? No intervalo aí pequeno já teremos alguns já passando para inatividade. E aí os inativos mesmo, quem já está como aposentado, para ser rigoroso, né? Adão, Ana Paula, Carlos Leon, Edson Ribeiro, Ianê Cifuentes, a Jocilene, o Juraci, Jura? Presidente da associação também, eu juro, saudade dele, né? Tem que voltar e tem que vir aqui qualquer dia. Neuci, a Alzenira, a Sandra e a Simone, né? E nós temos duas pensionistas, que infelizmente nós perdemos, dois colegas da segunda turma, o Edilson e o Rainer. E esses eu senti bastante, viu? Porque além de colegas, eram meus amigos, assim, muito próximos, mas ficou um pouquinho deles aqui, né? Então tem as pensionistas deles também. Então, em nome do Paulo aqui, eu faço o destaque a todos os colegas da segunda turma da carreira, que é uma turma que obteve muito destaque na ocupação de cargos de liderança, assim como o Paulo, outros colegas aqui tiveram esse perfil, né? A Sandra, a própria Zenir, o Edson Monfort e outros, a Rita, Quileto, a Roberta, enfim. Mas vamos abordar mais o caso do Paulo. Paulo, por favor, então começa falando sobre o teu ingresso na carreira. Eu já antecipei um pouquinho, mas quero ouvir de você, amigo, por favor. Certo. Bom, eu sou oriundo de concurso, né? Então, desde o começo da minha vida profissional, eu optei por
ir para esse lado aí do concurso, né? Então, eu trabalhei 12 anos na Caixa Econômica, né? Antes da Caixa até eu fui 2 anos do Poder Judiciário, também concursado. E só que assim, como todos sabem, né, banco naquela época já era tido como uma carreira já de fim de linha, né? Então, que é o que aconteceu com a automação bancária, né? Então, Foi. eu trabalhei em agência assim que a gente tinha em torno de 50 funcionários. Você vai lá hoje tem uns 5 funcionários e máquinas, né? Mas é um trabalho muito rotineiro, entendeu? Então, isso não estava me agradando mais, né? E aí voltei a fazer o concurso e surgiu o concurso da carreira de gestor. Foi. Primeira turma, li o edital e achei que aquilo não era para mim, entendeu? É. Né? Era bem complexo, né? O papel as atribuições da carreira são bastante Verdade. complexas, né? E aí surgiu novamente, como não completou as vagas, né, no primeiro concurso, Foi isso. e aí lançou logo de imediato a segunda turma. E aí um colega, cara, vamos fazer, aí eu me animei, sabe? Tá, Foi. vamos fazer. Uhum. E aí fui feliz, né, de ter sido aprovado, né, no concurso de gestor. E logo que entramos, né, a gente já deparou com um quadro assim não muito favorável assim para a permanência na carreira. Então a gente já vinha percebendo uma perda de quadros muito grande, né? A primeira turma, logo quando nós entramos, já tinham vários que já tinham passado em outros concursos, né? A questão salarial também não era tão atrativa, Sim. né? Então, nós falamos, bom, já que tem só que eu gostei muito do papel da carreira, sabe? Sim, verdade. Eu, logo no começo, tive acesso, né, ao decreto, lá, a mensagem que foi encaminhada para a Assembleia de Criação da Carreira, e lá Verdade. falava, Da lei, né? lá foi na época do governador Dante Oliveira, né? Isso. E aí os secretários Walter não, Na Laura Walter Albano, Walter Fausto Albano, Faria e Guilherme Miller. Eram os Guilherme três da Miller, né, época. Walter Albano e o Fausto Fausto Farias, Faria, né, que era isso. da antiga SAD, né? Isso. Eles que idealizaram essa carreira e naquela mensagem falava que era uma carreira para pensar os problemas do Estado, não era uma carreira de execução, né? Operacional, vamos dizer assim, entendeu? Então, isso me atraiu, sabe, por conta que eu vinha de uma carreira, né, bancária, de serviço de muita rotina, então aqui eu tinha Verdade. possibilidade de atuar em várias frentes, né? Sim. Então, isso fez com que eu permanecesse. Falei, bom, para permanecer, a gente vai precisar de melhorar isso, né? É verdade. Então, começamos a implementar algumas medidas, né, as reuniões, e uma delas foi a fundação da Associação da Carreira, né? Isso. A gente entendeu por bem que a gente precisava se organizar, né? E aí o Rainer, né, você citou aqui, né, foi um que contribuiu bastante, né, que ele já tinha sido suplente de deputado, né, deputado, Secretário de Estado. e ele conhecia bastante desse meio, entendeu? Verdade. Da importância, né, de você ter uma entidade representativa, né? Então aí fundamos a associação, né? Eu acabei sendo o primeiro presidente, primeiro mandato, 2 anos, daí fui reeleito por mais 2 anos. E nesse inteirinho a gente conseguiu alguns avanços, sabe? Né? Algo que também eu entendi, assim, entendo que acabava contribuindo para a perda de quadros, né? Era a falta de clareza das atribuições da carreira, sabe? E aí com a associação e a gente começou a estudar o assunto e vimos que precisava melhorar, né? A gente fez um novo projeto de lei, né? Um projeto de lei e onde a gente conseguiu ali esclarecer melhor as atribuições, né? Foi quando uma ideia já vinha da primeira turma, né? Da questão da carreira em Y. É verdade, né? Paulo. Então a gente trouxe isso para dentro da lei, né? E aí a gente tinha assim 2 grandes áreas de atuação que a gente podia, né? Por que grandes áreas? Porque dentro dessas grandes áreas elas se desdobram em várias outras. Claro. Né? Então, que seria formulação de políticas públicas, né? E atuação nos sistemas e processos de gestão. Né? Isso. E assim, por acaso eu acabei atuando nos 2, sabe? Verdade, Paulo. Nos 2, por conta que eu tenho mais afinidade na parte de execução mesmo, né? Sim. Mas assim, você, para executar, às vezes você tem que voltar e trabalhar a política pública. Claro, com né? certeza. Então, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar com algumas políticas públicas e, ao mesmo tempo, fui para a implementação. Né? Verdade.
Bom, com esse projeto de lei também, né, lá no começo, né, a gente tinha muitos problemas no ingresso da carreira, né? Verdade. Então, nós tínhamos colegas que tinham ingressado na carreira já utilizando o título que ele tinha à época e já entrando na última classe, Sim. classe D. Nós tínhamos colegas com o título, mas que não entrou na classe correspondente ao título que ele tinha. Tínhamos colegas que não conseguiu aproveitar tempo de serviço de outros órgãos, né? Verdade. Como era o caso do BEMAT, né? Eu acho que o Isso. caso do... Você falou o nome dele, já esqueci. Carlos Deon. Carlos né? Deon. Carlos Deon foi um, né? Que conseguiu Foi. entrar na carreira no nível compatível com o tempo de serviço que Sim. ele tinha, entendeu? Então nós tínhamos uma série de anomalias. Verdade. Com esse projeto de lei, a gente conseguiu resolver o problema do passado, né? A gente conseguiu tratar de cada um dessas questões, né? E conseguimos também avançar na questão da melhoria da classe, que representava aí uma possibilidade de melhoria salarial, Sim, né? verdade. E conseguimos também melhorar o salário inicial, né? Foi. Então nós passamos aí, eu acho assim a minha opinião, né, é de que nós tínhamos uma tabela muito forte, muito exigente, né? E na classe D só podia chegar à classe D quem tinha doutorado ou PhD, né? Isso. Então a gente fala, dificilmente nós vamos chegar nessa classe, não é impossível, né? Então a gente conseguiu fazer algumas mudanças na lei e nessa tabela, de forma a retratar mais a realidade da carreira, sabe? Sim. Tem secretários até que falam assim, olha, talvez uma pessoa que tem 1 ou 2 pós-graduação, ele está muito mais propenso a dar um resultado maior do que um cara que está com doutorado, entendeu? Que ele está mais na linha de pesquisa, né? Então, é a visão do secretário, né? Então, a gente, da época, né? A gente conseguiu fazer essas mudanças e isso eu acho que foi muito importante para a gente manter quadros, né? Inclusive eu fui um que continuei, né? Então, aí até hoje, né? Bom, feito esse trabalho inicial, né? Eu, assim, no começo, quando tinha concurso ainda, né? As carreiras, elas eram lotadas nas secretarias de área meio, né? Isso. Então, a gente tinha a opção à época de escolher atuar na Cefaz, ou na SAD, ou na CEPLAN, né? Então, por conta, assim, de uma visão estratégica, eu imaginava que a CEPLAN tinha, né? Um trabalho, assim, estratégico e importante, por conta que as áreas meios, né? Naquela época, elas realmente tinham uma atuação muito mais forte nas áreas finalísticas, né? É verdade. A própria CEPLAN tinha um papel de coordenação geral. Então, a gente, trabalhando na CEPLAN, a gente conseguia ter uma visão sistêmica, né? Uma visão do Estado, assim, muito macro, né? E isso eu achei que fosse interessante. E aí fomos trabalhar na CEPLAN, né? E aí, ali, começamos trabalhando no orçamento, né? Era mais um trabalho um pouco mais operacional, assim, mas por conta dessa visão estratégica que a gente tem, né, atuando numa área meio importante como era a CEPLAN na época, né, a gente logo descobriu uma política que precisava ser trabalhada, melhorada, né, que é a questão das transferências voluntárias, né, que a gente resume aí falando em convênio, né. Então tivemos que desenvolver, né, formular uma nova política para transferências voluntárias, ou seja, as parcerias que a administração pública faz, né, com os municípios, com as entidades sem fim lucrativo, né, Sim. enfim, é o Estado buscando ampliar sua atuação. Muitas coisas o Estado não consegue fazer tudo sozinho, então ele precisa de ampliar sua atuação e uma forma de fazer isso é através de parcerias com outros entes, né? Então, assim, só que assim, era muito desorganizado à época, sabe? Nós identificamos, assim, que precisava de criar o cadastro de habilitação, né? Verdade. Então, criamos um cadastro de habilitação. Então, até então, um prefeito, para assinar um convênio, 10 convênios, ele precisava de estar percorrendo todas as secretarias com um pacote de documentos, documentos institucionais, né? Da prefeitura. Os documentos pessoais da prefeitura, para poder formular aquele convênio. Sim. Depois do cadastro, a gente centralizou, né, na CEPLAN, o cadastro de todo o Estado, né? Então, eles entregavam os documentos ali na CEPLAN,
a gente fazia uma análise, lançava no sistema, que a gente desenvolveu também o sistema, Foi o Segicom, né? que está ainda até hoje, né? Assim, Verdade. o trabalho foi bem feito, sabe? Foi, com poucos ajustes, né, Paulo? Poucos De ajustes, lá pra cá, né? Isso tem mais de 20 anos, foi 2004, ali mais ou menos, né? Nesse período aí. Começamos em Você 2004, começou, né? Aí eu atuei nisso até 2010, né? Quando tive o convite para ir lá para a Secretaria de Saúde, né? Então aí eu já passei a bola, mas também eu não aguentava mais falar de convênio. Claro, tudo tem seu tempo, É meio né? cansativo, né? O bom da carreira é isso, amigos. A carreira é de missionários, como eu costumo dizer, né? Assim, pelo menos o conceito dela. E a prática de muitos colegas é assim. Você trabalha por projeto, por missão, né? Tem um determinado projeto. Projeto, por definição, tem um ciclo de vida bem claro, né? Bem delimitado. Tem início, meio e fim. Findou aquele projeto, né? Gerou o ciclo todo, elaborou, formulou, implementou, avaliou, né? Aí você realmente vai para outro projeto. E virou rotina e alguém ali operacional já assume, né? Que na época, quando nós entramos, assim, o Paulo estava puxando, tem muitos ex-bancários realmente na carreira, porque foi a época dos PDVs, né? Dos planos de demissão voluntária, né? No meu caso. Plano de demissão incentivada, que foi aquele período das privatizações dos bancos estaduais, até ou liquidações, no caso nosso aqui, o BEMAT, né? E nós temos vários colegas egressos do BEMAT mesmo. O Paulo citou o Carlos Zeon, temos o Paulinho, né? Paulo Henrique, a Regiane Berchielli também, uma colega da carreira que está inativa, também está aposentada, foi do BEMAT. E também tivemos a reestruturação dos bancos que ficaram, né? Do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, tá? Então, dos bancos privados também, né? Por conta desse processo. Então vieram vários. E na segunda turma tem muita gente saiu bem naquele comecinho, a rotatividade no começo foi muito grande mesmo, né? E nós temos juízes hoje aí, tem o procurador Mauro, que é mais famoso aí, porque disputa mandato, foi político, né? O procurador Mauro, né? Tem o Luiz Antônio de Carvalho, que é um empresário de destaque também, que foi da segunda turma, né? Ali em 2015 ele optou por ficar só como empresário, né? Acabou saindo da carreira. Então é um destaque. E pegou exatamente esse momento, né? Em que isso estava chegando na administração pública. Nos anos 90, isso foi a realidade das empresas, né? Com qualidade total, PDCA, tal, 5S, aquelas ferramentas da qualidade total, e os sistemas corporativos, né? Transacionais e tal. Isso chegou na administração pública como quase costuma ser com atraso, né? A administração pública tem uma certa lentidão em relação ao setor privado, né? E isso estava chegando ali no começo dos anos 2000, que foi quando nós entramos, isso estava chegando. Então, vários colegas se destacaram, assim, com sistemas corporativos, né? FIPLAN, CEAP, né? E o Paulo realmente teve esse papel fundamental aí no SIGCOM, né? Que está operacional até hoje, né, Paulo? E assim, foi um aprendizado muito grande, sabe, que eu tive, porque a gente teve que ir para dentro das secretarias, né? Tive que fazer o diagnóstico de como que cada secretaria trabalhava, as normas que eles utilizavam, os modelos de documentações, de formulários que eles trabalhavam, né? A legislação. E aí tivemos que, na época, propor, né? Escrevia, a primeira edição normativa foi lá em 2005, depois teve a 3 de 2009, foi a que ficou mais tempo, né? Nós utilizamos a legislação federal, né? Que era a número 1 de 1993, que era uma instituição normativa da STN, né? Que lá é o Siconv, né? Que está até hoje lá, o Sistema Federal, né? Então, o Siconv, né? ele surgiu depois, né? Foi, e eu participei, inclusive, de uma força-tarefa que foi feita lá no governo federal, me convidaram para participar, lá, através da ENAP, né? Para desenvolvimento do Siconv. E, então, o Siconv, eu tive essa oportunidade de ouvir isso lá, ele foi idealizado no Sigcom, sabe? Olha só, foi modelado no claro Sigcom, que, né? como eles tinham uma instituição muito forte por trás, que era o SERPRO, acho que desenvolveu o Siconv, e eles não pararam, entendeu? Então, desde que iniciou, né? Acho que foi lá para 2012, por aí, nunca mais, foi antes até, 2010. Eles nunca mais pararam o desenvolvimento dessa ferramenta, entendeu? Né? Dessa política, né? Então, foi um aprendizado muito grande por conta de ter que trabalhar nos órgãos, né? Fazer o levantamento, organizar a estrutura dos órgãos, minimamente, né? Para adequar a realidade do sistema. Então, foi um embate também, sabe? Porque muita secretaria não queria. Sim. Eles queriam continuar a desorganização que era, entendeu? Questão de sistema, de transparência para tudo, eles não queriam. Então, o sistema deu transparência, deu padronização, né? E assim, implantar um sistema não quer dizer simplesmente você desenvolver uma ferramenta. E nós desenvolvemos essa ferramenta, tá? Mas tem o processo, né? Antes da ferramenta tem o processo, né? Contratamos um profissional lá de Brasília que já trabalhava com transferência voluntária, então ele dava curso aqui no estado, né? Consultor, né? E aí, num desses cursos, né, eu propus para ele, cara, o que você acha da gente desenvolver algo assim aqui no estado? Fazer uma consultoria, né? E aí começamos. Legal. Começamos, né? Então, assim, é um trabalho importante que a gente fez,
né, uma política que ficou, né, Foi. é complexa, né, mas eu imagino que deve ter aí uns 20 bilhões para mais de volume de recursos já transacionados aí Pelo através de Sigicom, convênio. 20 bilhões, pô? Cara, Interessante, eu hein? não sei se não estou chutando, mas chutando? quando eu saí de lá já era muito, entendeu? É então, verdade. então é muito. Você vê, só a Sinfra hoje, que eu estou trabalhando na E Sinfra, aí? Sinfra deve ter uns 800 convênios, né? 800 800 convênios? convênios. Com Com prefeituras, com terceiro setor, associações. né? Aí você pega aí, na época do Pagou, Isso. né? Governo Do Blair. secretário Pagou, Governo Blair. no Primeiro governo governo Blair, Blair. né? Ele trabalhou muito com a associação de produtor. Foi. Então, vamos colocar no preço de hoje, né? Uma média aí hoje, 1 quilômetro de rodovia para você pavimentar, Isso. são 2 milhões. 2 milhões de reais o custo de se pavimentar 1 quilômetro. Tá. Naquela época lá, eles pavimentaram 2.000 quilômetros. Então, Foi. você multiplica isso. Só, e assim, Dá a 4 bi, maioria... né? E a maioria foi com parceria com a Associação de Produtores Foi. Rurais. Surgiu aquele formato do pedágio comunitário, Isso. né? PPP Caipira, que exatamente. veio sendo atualizado e está operacional Isso. até hoje. Ele teve algumas Isso. atualizações, né? Mas está operacional até hoje. Esse Nós modelo que é interessante. Viu? Nós trabalhamos Interessante depois, mesmo. lá na Sinfra, né? Eu desenvolvi uma nova ferramenta lá, E aí? que é o SIGPAR, Olha só. por conta que no começo dessa gestão, Mauro, né? Mauro Mendes, Foi. eles queriam novamente fortalecer as PPPs caipiras que passou a se chamar PPP Social. Foi, eu lembro. Aí fiz um trabalho junto com a Andréia Domingues, que estava Foi. lá, né? Escrevemos decreto, Verdade. e aí acabou sendo publicado. Aliás, escrevemos no minuto de lei, foi aprovado, Assembleia, e depois um decreto de regulamentação e criamos uma outra ferramenta que é o SIGPAR, que eles não queriam misturar com o convênio, entendeu? Entendi. Mas na minha ideia. Que é um sistema de gestão de poderia ser parcerias, né? Paulo? Se isso, seguir para gestão de parcerias, parcerias, né? exatamente. Lembrando que, assim, tem muito, eu vou puxar a sardinha para MTPAR, para o meu povo lá, né? Porque eu fui presidente da MTPAR, eu ajudei a estruturar a MTPAR e PPP também. Eu tive a oportunidade de ficar 5 anos no programa de PPPs, né? E aí a Andréia também esteve lá, a Andréia Domingues, né? Esteve lá na MTPAR também, que começou a sistematizar mais esse processo de gestão de parcerias, né? E de PPPs, né? Mas interessante, pô. Então, nessa época lá, fizemos também muita capacitação, sabe? Foi. Né? Então, eu digo assim que quando você trabalha com implantação de sistemas e de política pública, assim, você tem que trabalhar 3 pilares, pelo menos, sabe? Você tem que ter normas, instituindo essas ferramentas e essas políticas, entendeu? Obrigando, né, a utilizar e a trabalhar daquela forma. Você tem que ter ferramentas de gestão que devolve serviços para o usuário, entendeu? Então, quando você vê sistemas que é só repositório de informações, ele não te devolve documentos prontos já, de repente, hoje em dia, Sim. até assinado, com assinatura eletrônica, entendeu? Nós vamos falar de outras ferramentas que a gente tem na Sinfra, hoje, Entendi. que a gente já trabalha assim. Já tem embutido nele o GovBR ali na assinatura eletrônica, né? Exatamente, Interessante, né? certificação digital. Hoje né? nós temos o MT Login, né? Que é a assinatura eletrônica do próprio Estado. Da MTI, né? Mas Verdade. que também pode ser usado o GovBR, Gov, sabe? né? Mas nós temos já o MT Login daqui, da MTI, né? né? Eu já vi, é verdade. Então, naquela época, tivemos que fazer muita capacitação. Fiquei uns 3 anos, assim, tinha todo ano, a gente tinha já programado, assim, uma época de dar curso para as prefeituras, né? Sim. Dei muita capacitação para os conselhos deliberativos escolares, que na época era convênio também. Depois, com o convênio mais complexo, aí mudou para um outro modelo de transferência do recurso do Programa Direto à Escola, PDE, né? PDDE, né? Programa PDD, Dinheiro Direto na Escola. É verdade. E aí federal, criou tá? uma outra modalidade, um outro instrumento para poder transferir esse recurso com mais simples. Porque outras ferramentas rodam para o Sigicom. O termo de cooperação também roda por lá. Cooperação né? também. Eu lembro. Também. Quando eu fui coordenador da carreira, a gente operacionalizava muito isso. O termo de cooperação pelo Sigicom, é verdade. Então, assim, fizemos muita capacitação. Então, esses 3 pilares que eu digo, né? Então seria normatizar, né? Instituir via norma, você desenvolver ferramenta que devolve serviços, né, para o usuário, e um terceiro que é capacitação, né? Então, feito essas 3 coisas, a política tende a ela prosperar, né, e ter continuidade no tempo, tá?
Interessante é o seguinte, eu sempre na minha prática mesmo como gestor eu falo, pessoas, processos e sistemas, né? É mais ou menos isso que o Paulo está Isso, trazendo, né, dito de outro modo, né? É sim. interessante que a carreira tem um perfil generalista, amigos. Assim, o Paulo é advogado de formação, a Sim, graduação do Paulo é em direito, né? sim. Mas quem ouve ele falar pensa que ele é administrador, engenheiro, né? Enfim, Sou TI, de TI, né? computação, um pouco, né? Mas esse é o perfil É, do gestor, você não consegue, o gestor realmente é aquele que se aproxima mais, né? Que cumpre, né, o papel da carreira, você não consegue identificar qual é a formação, porque é generalista, é um profissional que transita por todas as áreas realmente, né? Pela administração, pela economia, pelo direito, pela contabilidade, enfim, pela tecnologia da é. informação, né? Que são áreas vitais hoje para a gestão, né, Às Paulo? vezes você não tem o profissional, né, Isso, qualificado nessa área para trabalhar com você, montar uma equipe. Então, a minha sorte, pelo fato de ser da área jurídica, então eu consigo elaborar as normas, no sim, caso. verdade, E aí me aventurei nessa área de TI, a gente acaba sendo um pouco de analista de sistema também, entendeu? Também, perfeito. E aí, sendo analista de sistema, para você desenvolver uma ferramenta, você tem que trabalhar mapeamento de processo. Perfeito. Então, você acaba aprendendo um pouco também. Então, a gente vai Sim. aprendendo um pouco de tudo, né? É. Um pouco de tudo. Porque muita gente tem aquela visão, né? Porque outras carreiras têm assim, perfil administrador, perfil que são mais especializadas, né? Carreiras de especialistas. O gestor não, é mais generalista realmente e vai dialogando com os especialistas. Quer dizer, em Sim, cada situação dessa, sim. o Paulo, quando elaborava minuto, ele discutia com a assessoria jurídica. Ah, corrige isso aqui, altera ali e Hoje tal. estou quase virando Né? engenheiro. É, tá quase. Tá tanto tempo na 12 Cifra, anos na Simples, engenheiro rodoviário tem que lá. entender um pouquinho de obra também. Engenheiro civil, Porque, verdade, né? verdade, verdade. Mas, enfim, assim, fechando Pois não. esse momento aí da CEPLAN, né? Sim. Um outro trabalho que a gente desenvolveu lá que não teve, assim, tanta repercussão, mas acho que foi importante para o governo, foi de organização da dívida de precatórios do Estado, sabe? É verdade, Paulo. Então, eu percebi, assim, cara, esse negócio não está funcionando bem. Então, eu começava a mexer ali, vamos ver o que pode ser feito. Então, era um caos, sabe, assim, a questão da dívida. Dá pra chamar de caos mesmo, né? Caos, Era caos. bagunçado. A dívida era muito alta. Naquela complicado, né? época, eu cheguei, depois que depuramos essa dívida, era mais de 1 bilhão. E aí bilhão. nós fomos identificando que, como o Tribunal de Justiça, né, é quem encaminha, depois de sentenciado, né, Sim, ele tem que emitir tem que oficiar, e está lá nos atos de disposições transitórias, no artigo 100, eu acho, sim. que o Poder Judiciário tem que oficiar o Poder Executivo, né, para incluir aquela verba no orçamento para Sim. pagar no ano seguinte, né? Provisionado. Tem a né? data certa, né? Mas assim, enfim, pagar no ano seguinte. Então, o Poder Judiciário encaminhava e o governo não pagava, a dívida foi Exato. acumulando. E aí, no ano seguinte, ele mandava de novo, e aqui ele ia criando duplicidades, entendeu? E aí ele mandava para o órgão onde foi gerada aquela dívida, às vezes, e mandava também para a Casa Civil, que é um órgão de coordenação, vamos dizer assim, política, da né? política. Verdade. E aí a gente conseguiu identificar que tinha muita duplicidade. Então essa Com dívida certeza. caiu para torno de 700 milhões, né? Olha, só nessa aqui o Paulo poupou 300 milhões aqui. Se a pessoa chegasse um desavisado e pagasse os dois, só nessa aqui ele já valeu 300 milhões pro governo, né? Tá A vendo? economia Olha só. era para ser muito maior, sabe? Assim, por conta que naquela época também eu elaborei um decreto, né, criando a Entendi. Câmara de Compensação dos Precatórios, né? Só que aí acabou que levou-se essa ideia da Câmara para a MT Fomento. A MT Fomento tinha Entendi. recém sido criada, né? Verdade, 2004, né? quando foi Isso, criado. e aí foi levado para lá, e depois a Cefaz assumiu isso, sabe? Esse acervo aí, esse repositório, né, de precatórios, né, da dívida, né? Tinha muita questão de carta de crédito também misturada, que Sim. não era precatório, e sim carta de crédito, Sim. né? Eu acho que é bom a gente deixar registrado Sim. aqui, né? Havia muito atraso salarial nas gestões anteriores, né? Isso, é verdade. Gestões Bezerra, gestão Jaime Campos, Júlio, entendeu? Jaime, né? Verdade. Para Até o dar Dante. salário, e a inflação alta chegou-se a 70% ao mês, a inflação. Verdade. Então, o governo emitia, através da SAD, umas cartas de crédito que o funcionário conseguia com aquela carta de crédito ir no mercado e adquirir as coisas, entendeu? E aí aquelas cartas, o comerciante lá, né, ele passava a ter posse de um crédito junto ao Estado, né? Sim. Então aí ele começava a querer receber essas cartas de crédito, que não eram precatórias, né? Sim, e algumas empresas compravam Exatamente. com deságio, também tinha um mercado Deságio. secundário, assim. Carta de crédito, o próprio precatório, né? Houve até um escândalo, infelizmente, na época do Silval, mais uma do Silval, né? Que ele aprontou com a questão das cartas de crédito. Teve mais essa, né? Acho que teve precatório também, sabe? Teve precatório. Precatório, só para esclarecer, quem às vezes não está familiarizado, é quando o Estado é devedor, né? Um título, né?
Não é a dívida pública bancária mesmo, mas é um outro formato. Quando ou um fornecedor ou um servidor, em geral é assim, entra com uma ação contra o Estado cobrando, né, algum valor, ou uma diferença salarial, né, ou alguma questão relativa à empresa mesmo, né, a fornecimento, e aí isso transita em julgado, quer dizer, o judiciário decide em caráter definitivo, terminativo, aí ele converte num título executivo, é como se fosse um boleto, assim, né, para comparar para quem é de fora, né, aí esse boleto é o precatório, né, e hoje já normalizou, mas antigamente era um calote institucionalizado, mesmo não pagava, né, furava a ordem cronológica. Pelo fato da administração Bagunçou, né? pública, de o devedor ser administração pública, né? Isso. Então o Poder Judiciário não poderia já ir na conta direto do Executivo, né? E tirar aquele dinheiro para cobrir, Sim. para pagar aquela dívida, né? Claro, que é dinheiro Então público. ele precisava de encaminhar esse precatório para que se fosse planejado, incluído no orçamento para pagar no ano seguinte. Sim. E assim por diante, entendeu? Porque o recurso público, assim, geralmente ele tem uma destinação já. Sim. Então, se você vai lá com precatório e retira, de repente você está tirando um recurso que estava alocado para uma coisa muito mais importante, mais necessária, né? Aí houve um momento que surgiu uma emenda constitucional até que reservou um X% do orçamento para precatórios, né, para dar essa vazão, né? Que é necessário, né? Alocar já na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual. Isso. É verdade. Senão nós estaríamos devendo ainda, né? Não paga nunca, né? Então acabou, né, essa fila de precatório, né? E fiquei sabendo, parece que tem uma fila pequena hoje, mas voltou? acho que é administrável, né? Mas eu não tenho certeza dessa informação, né? Entendi. Bom, aí 2010, né, Vinícius? 2010, devido a esse trabalho que a gente fez, talvez, né? Nós fomos convidados para ir para... Olha, sempre estado para talvez, né? Mas é óbvio que foi, né? Todo mundo descobriu, né, a fama dele, né? Ele ganhou essa repercussão toda, né? Nos órgãos todos que eu segui quase todos os órgãos têm convênio. Isso é uma coisa generalizada. Alguns têm mais, né? Os grandes, da saúde, educação, infra, exatamente. O que hoje é CETAX, né? CETASC, né? Que é Trabalho e Assistência Social. Então ele ganhou essa repercussão toda e era um momento ali a era de ouro da carreira, né? Entre 2008 e 2016, que eu costumo dizer que a carreira realmente chegou muito perto, né? Como corpo, como coletivo, né? De cumprir o seu papel. Vários colegas ocupando cargos assim de destaque, o Paulo foi um deles, né? Nesse contexto, né? Naquela época, era tão desorganizada essa questão do convênio, né? Só para fechar esse assunto, que eu esqueci de comentar, ninguém prestava conta. Entendeu? É um recurso voluntário que você deposita na conta do conveniente, ele executa, no mínimo ele tem que te prestar conta. Claro, dinheiro público, né? Exatamente. Óbvio, né? Ninguém prestava conta. E no ano seguinte ele estava ali assinando novos convênios, que não tinha controle. Ninguém travava isso. Entendeu? Né? Ele está inadimplente lá na Cinfra, ele vai na saúde e não se sabe. Com a criação do sistema e do cadastro de habilitação, meu amigo, acabou, né? não prestou conta lá no prazo de 60 dias, que eu acho que é o mesmo prazo até hoje, ele fica negativado, está inadimplente. Não consegue a certidão negativa ali, né? Está inadimplente. Verdade. Não consegue. Tem uma situação da Prefeitura de Cuiabá, que foi na época que eu estava na Secopa, aquele convênio do Carnaval. Né? Na época o Galindo, né, assinou um convênio 2011, 12, do Carnaval da Mangueira, né, em Vila Tapiada. A Mangueira que foi escolhida lá para do tema do Carnaval ser a questão do Pantanal, né, de Cuiabá e da ferrovia também, exatamente. Né? E aí não se acompanhou a execução desse convênio lá junto à instituição, a Mangueira, né? E aí a prefeitura não conseguiu prestar conta, ela está inadimplente até hoje. Até hoje, até hoje. Olha só. A prefeitura de Cuiabá, né? Tá. Ela fez um convênio com a Secopa para desenvolver esse projeto do Carnaval, entendeu? Então, na época não prestou conta e isso veio perdurando. Eu acho que eles estão conseguindo fazer convênio hoje mediante liminar. Né? Você ia falar subjúdice. Decisão judicial que suspende essa inadimplência. Então, para você ver que depois que criamos essa política, o negócio deu uma organizada. Sim, claro, sabe? Com certeza. Né? Com certeza. Bom, então aí fomos convidados para atuar na Secretaria de Saúde, né? Para assumir lá a adjunta executiva sistêmica, né? E aí, assim, eu não fiquei muito lá. Fiquei um ano, né? Um ano, daí houve mudança de governo. Foi no final da gestão... Blairo Silval, né? Isso. 2010. E aí o Silval assumiu. Abril, né?
Aí fiquei até início de 2011, foi quando o Pedro Henrique foi para lá e Sim. aí ele não... Não te Ele tinha uma manteve, outra né? pessoa para o cargo, né? Verdade. E aí acabei indo para a Secopa, né? Então o que que eu tirei... Foi uma experiência muito interessante, sabe? Verdade. Assim, Muito rica, né? muito interessante, muito rica, Verdade. né? Eu digo que a gente tem que assumir essas posições assim para a gente ficar um pouco mais cascudo, entendeu? É verdade. E eu fiquei bem mais cascudo no sentido assim de ter mais coragem, entendeu? E de Sim. assumir Riscos, né? responsabilidades maiores, né? E entender o outro Né? lado, né? Porque assim, os gestores, amigos, eles têm que entender a gestão. É. Não pode ser aqueles servidores que falam, falta vontade política, não faz porque não quer, entendeu? Então, servidores que acham que assim, que pode fazer tudo, não faz porque não quer. Às vezes realmente não consegue, né? Tem problemas administrativos, tem trava, tem que Sim. licitar, tem que nomear, enfim. Então, quando você muda de lado do balcão, você passa para a liderança, você adquire outra visão, realmente, Paulo. É verdade, né? Então foi uma experiência muito rica, né? E por outro lado, assim, foi difícil, cara. Verdade, né? Foi muito difícil por conta do caos que era a saúde naquela época, né? É. Foi quando estava muito em voga aí a questão da indústria de liminares, né? Sim, a judicialização, Então, né? judicialização, Verdade, né? Então, assim, e aí muitos interesses não republicanos, é. sabe? E aí hoje eu achei muito ruim na época, sabe? Então, assim, como aquele ditado, né? Tem males que vêm para bem. Verdade, é. Achei muito ruim, o tanto que eu sofri lá em 2010, queria Sim. continuar, né, depois, mas eu tive que sair. Hoje eu dou graças a Deus, É entendeu? claro. Graças a Deus saí, né? Então, assim, bom, E saiu sem nada, quer dizer, que aí os negros enrolados, que o Paulo citou, né? Pedro Henrique teve até o mandato cassado como deputado federal, né? Por outro rolo dele, que foi do Mensalão, né? Pela condenação em 2012, né? Do Mensalão. Vander, que foi secretário nessa época também, né? Isso foi. vê que o Paulo tem uma ficha aí intocada. Esse é um ponto de destaque da carreira, viu, amigos? Você não encontra, os colegas todos que já... E eu entro nisso também, que já fui presidente de empresa, você não encontra um nada, assim, de acusação, um processo, uma condenação, né? Enfim, então... Esse patrimônio ético também é algo a ser destacado na carreira de forma geral, assim. Exato. Bom, daí fomos atuar na Secopa, né? Foi, verdade. Que era a Gecopa, né? Então, o primeiro trabalho que a gente fez lá, né, foi da reestruturação, né? E tivemos que extinguir a Gecopa. Isso. À época a gente via isso como necessário, sabe? A Gecopa é um sistema de colegiado, entendeu? Era. Então, o que se dizia à época era que os diretores, né, o presidente, eles não se entendiam e as coisas não vinham acontecendo. Sim. Mas depois que passou tudo, a gente enxergando de fora, na verdade, desse formato de colegiado, né, de ser uma agência executiva, Foi. o governo não tinha como ter muita interferência, entendeu? Verdade. Então, como todos sabem, né, na gestão Simval, o interesse não republicano foi o que prevaleceu, Foi. entendeu? Então, eu imagino, eu percebo hoje que, na realidade, a extinção da Gecopa, ela se deu também por esse motivo, tá? Sim, para ter mais Para ter mais... gerência ali, né? Exatamente. É verdade. Né? E era disfuncional mesmo, porque era uma diretoria, a Dito Sacchetti, que assim, é um bom administrador, mas tem um perfil político complicado, o Sacchetti, né? Um abraço aí para ele. Tanto que ele perdeu a reeleição lá em Rondonópolis, fazendo uma boa gestão, mas perdeu para o Zé Carlos do Pátio, né? A prefeitura, né? E Roberto França, Carlos Brito, então realmente o arranjo político era muito complexo ali, né? Bonilha, exatamente. Bom, então fizemos essa reestruturação, né? Tivemos que reorganizar os programas, sabe? A FIFA, ela vem no caderno dela lá, né? O contrato que se faz com a FIFA são 28 programas, né? Sim. Que você tem que trabalhar e desenvolver para que a Copa tenha êxito, né? Era aquela matriz de responsabilidade que eles tinham, né? FanFest, né? Vários produtos interessantes. Né? 28 programas. E dentro desses 28 programas, você vai desenvolver as suas ações. Claro. Então, chegamos lá, tinha mais de 100 ações no PTA, sabe? E a gente achou, assim, que era um número muito grande de ações para pouco recurso que a gente tinha. Então, tivemos que fazer um trabalho de reestruturação desse PTA também, né? E aí eu assumi uma função lá, não com cargo, sabe? Eu fui para lá com cargo, mas com a extinção da Gecopa eles eliminaram, eu acho que de forma irresponsável também. O teu cargo? Os cargos. Os cargos. Eliminaram muito, uns 90 cargos, mais ou menos, que a Gecopa, ela não tinha cargo próprio dela, né? Foi feito um concurso na FECID, na Secretaria de Cidades, né? Para atender a Secopa. Então, eliminaram esses cargos, né? E aí é uma outra situação que hoje eu dou graças a Deus de ter perdido esse cargo, né? Verdade. Então, era assessor especial de gabinete, e aí você imagina quem que era o secretário.
né? Logo no começo, né? Foi. Herder de Moraes, né? Foi. Então, cara, ainda bem que eu perdi esse cargo. E aí fui coordenar os projetos especiais da Copa, né? Existia um adjunto lá de projetos especiais, eu não era adjunto, mas eu quem fazia Sim. o trabalho, né, dessa adjunta. Então fizemos essa coordenação dos projetos especiais. Logo de começo, né, eu vi que o governo federal tinha implantado algumas câmaras temáticas, né? Foi. Aí eu trouxe também e fiz o decreto e implantamos 10 câmaras temáticas, né? Então nós tínhamos a Câmara de Transparência, Câmara de Infraestrutura, Câmara de Turismo, Meio Ambiente, Educação e Esporte, Câmara de Saúde, Segurança Pública, de Tecnologia da Informação, Câmara Tributária. Nessa Câmara Tributária, por exemplo, a gente trabalhava muito a questão da implantação do Parque Tecnológico. É verdade. Né? Onde eu tô lá agora. Tô lotado lá no Parque Tecnológico. Então, e algo assim que acabou não acontecendo naquela época, mas eu vejo que foi uma semente que foi plantada lá, entendeu? Germinou agora o prédio, inauguramos lá esses dias. Lá. E, enfim, saiu, né, o Parque Tecnológico. Até brinquei lá que é parte do largado da Copa, né? Não é legado, o largado da Copa, mas enfim, chegou o tempo, né? E toda aquela estrutura do Chapéu do Sol ali, né? O IFMT, que já está operacional, também inaugurou ano passado, a UF também que está em obras, enfim, então fez parte desse processo. Porque a Copa era transversal, amigos, era assim, as pessoas olham muito porque não foi feito, mas muita coisa foi feita, sabe? E, imagina Cuiabá sem essas trincheiras da Miguel Sutil ali, né, Paulo? O programa, na realidade, era lindo, sabe? Era um sonho aquilo, trabalhar na Copa, sabe? Diretamente com as ações da Copa, era um projeto magnífico, sabe? Eu lembro. Né? O que aconteceu foi que interesses não republicanos, como eu disse, foi que prevaleceu, entendeu? Sim. Né? Então, assim, esses projetos especiais, eu posso citar aqui, Vinícius, dentro de projetos especiais, nós tínhamos um projeto Pintando a Copa, tinha um projeto de coleta seletiva, tinha um projeto de acomodações, né? Eu dei até algumas entrevistas na época, fizemos parcerias com o Rotary, com o Lions, para a acomodação dos irmãos, né? Dos associados deles que viessem de fora, entendeu? Para assistir a Copa, pudesse acomodar na casa dessas pessoas, né? Sim. Fizemos o programa do Cami Café, né? Eu lembro. Breakfast, né? Que chama, né? Em inglês, né? Isso, Breakfast. Breakfast. Fizemos um trabalho muito forte na questão do Cami Café. E fizemos também um outro projeto junto com a Associação das Imobiliárias, o Sindicato das Imobiliárias, na verdade, a gente chamou de locação imobiliária mesmo. Criamos um portal aonde qualquer pessoa que tivesse um imóvel, que tivesse interesse de locar para interesse da Copa, entendeu? Ele entrava no portal, cadastrava seu imóvel, o sindicato tinha os profissionais, né, credenciados no CRES que lá faziam uma avaliação, uma avaliação do imóvel, se ele estava apto realmente para receber, entendeu? Um turista, né? Perfeito. E aí validava aquilo e ele ia para o portal para estar apto a ser locado, entendeu? Uma locação com preço mais... Então né? Isso era um Airbnb aí do governamental, que seria interessante, né? Porque houve muita especulação imobiliária na época da Copa, no entorno da arena, porque vamos lembrar que havia algo que foi feito, né? Com problemas, mas foi feito. Havia o estádio José Fragelli, o antigo Verdão, que foi demolido, né, e foi construída a Arena Pantanal, que está aí até hoje, né? Então houve uma especulação imobiliária muito grande, né, para compra e locação de imóveis. Então essa foi uma iniciativa boa para regular preços, né? Porque havia uma coisa exorbitante, né, nessa época, né? Aí tínhamos um projeto de limpeza do entorno da arena, sabe? Pois de parceria com os proprietários das residências para melhorar a fachada do seu imóvel, para reforma das calçadas, entendeu? Né? Tinha um projeto de educação ambiental, muito bonito esse projeto, sabe? De levar as crianças, as escolas, para o Parque Mãe Bonifácia, para um projeto de trilha interpretativa que a gente tinha lá. Entendi. Projeto é claro que aí o aluno ia receber, sabe? Uma sacolinha com lanchinho, entendeu? Claro, com informações, sabe? Óbvio, uma cartilha de educação ambiental voltada para a criança, o infantil, né? O adolescente. Tinha palestras também, né? Nesse projeto de educação ambiental, a realização de palestras lá no Parque Mãe Bonifácio. Tinha um projeto de organização das feiras de orgânicos. Né? Estou falando isso aqui, Vinícius, porque, cara, você vê tanto que é bonito esse projeto, verdade. Sabe? Até hoje não tem, né? Não tem. Ficou o projeto. Organização das feiras de orgânicos, né? Legal, tinha um projeto, assim, boa parte deles que eu escrevia, e eu queria, assim, destacar aqui e fazer, mencionar. Pois não.
que você era coordenador de carreira na Foi, época. nesse período, é verdade. E aí, quando a terceira turma, né, Foi. os colegas entraram, e vocês criaram aquela questão da tutoria, né? Foi. E alguns, eles escolhiam qual área que iria atuar e com quem, né? Então, Tá. alguns escolheram ir lá para a Secop. Paulo Sérgio, né? Foi. Rogério Nery, o William, né? Gisele Fontes. A Foi pra lá Gisele, também. que está lá em Cassis hoje, na Unemate, né? Unemate, é isso. O Paulo Moura e, por fim, né, o Nelson também O Nelson, trabalhou conosco lá, sabe? Verdade. Nesses projetos, né? Aí tínhamos um projeto de padronização dos hot dogs, sabe? Interessante. Para o negócio não ficar bagunçado. Sim, Então legal. vamos padronizar. Tinha questão de higienização desses hot dogs, sabe? Ou seja, tinha todo um roteiro que precisava seguir, Sim. de padronização que ele precisava ter, né? Para poder fazer parte do projeto, né? Um projeto de revitalização de córregos urbanos. Fizemos também um projeto de olha só. revitalização. Como o interesse não republicano acabou é. minando recursos desses projetos, Sim. nós tivemos que criar um projeto de captação de recursos para os projetos. Olha só. Rogério Nery foi Rogério Nery. Craque. quem foi o gerente desse É projeto. uma referência. né? Quietinho, ele é pastor também, Rogério Nery, né? Qualquer dia ele vem aqui. Ele é quietinho assim, mas é muito bom Muito técnico. bom, essa é a muito verdade. bom, sabe? Centrado, né? Me ajudou verdade. demais, como os outros também, sabe? Também, né? é verdade. Então, fizemos um projeto de captação de recursos. Só que, vou dizer assim, a Inês já estava quase morta, sabe? Já. Foi assim, bem na reta final, sabe? Entendi. E aí a gente ia captar recursos como? O projeto era uma grande vitrine, a Copa. Então, a gente levava a proposta para os empresários, entendeu? De possibilidades que ele tinha de divulgação da marca dele. Sim. Trilha interpretativa, por exemplo. Naming rights. né? Lá no Mãe Bonifácio, Sim. né? Em cada plaquinha onde vem lá o nome de uma árvore daquela, tem lá quem foi que patrocinou aquela Sim. plaquinha, entendeu? Então, a Verdade. gente conseguiu mensurar uma quantidade de possibilidades que a marca dele poderia aparecer. Esse é um exemplo, só um exemplo, né, que eu estou dizendo. Dos hot dog, tinha outros exemplos da marca da empresa que está Sim, patrocinando o projeto, perfeito. entendeu? Perfeito. Só que assim, por conta das obras da Copa que atrasaram muito, os empresários, os comerciantes estavam muito Claro. irados, entendeu? Sim. Com o projeto, então eles não tivemos compraram ideia, né? êxito. Tinha empreiteiros que a gente brincava que Não eles tinham até um tivemos. quarto lá na Secopa, eles dormiam na Secopa, né? Porque, para receber, né? Porque a Secopa passou a atrasar muito, enfim, então foi um momento realmente complexo, né? Mas assim, como você mencionou, E Vinícius, aí? eu diria que, por mais que nessa parte de projetos especiais, sabe, não tivemos muito êxito, não tivemos êxito, mas a Copa deixou um legado muito grande, sabe? Foi. Principalmente na questão da infraestrutura urbana, na mobilidade urbana. É verdade. Então, imagina Cuiabá hoje Sem as trincheiras. sem essas trincheiras. Dos Não só as viadutos. trincheiras, né? Nós, na época, duplicamos muitas vias. Aquela, a Juliano Costa Marques, eu acho, ali na Porta da Receita. Foi. Era uma pista Era única, pista única, é verdade. né? A ponte da Antônio Dorileu, ali no Cospó também, né? Tem um pacote de obras Exatamente. importante mesmo. Aquela que vai pro Tua São Fazenda, Gonçalo Beira Rio, né? Isso, perfeito. Foi na época da Copa. Foi. A ponte do Eucalipto, que é ali no fundo da ABB, naquele bairro ali, Sim, do Chácara Pinheiros. né? Verdade. Foi da Eu época da também. Copa, Verdade. sabe? A pavimentação da Estrada da Guarita, que vai até a Passagem da Conceição. A duplicação, aliás. Pavimentação Sim. e duplicação. É da época da Copa, sabe? Então, assim, a duplicação do Mário Andreasa, até Sim. o Trevo Lagarto, da Verdade, Copa. verdade. Então, tem uma série de projetos, sabe? Sim. E outros acabaram não acontecendo por conta que a desapropriação acabou encarecendo muito o projeto e aí foi abortado, Foi, é verdade. né? Um deles que eu lembro aqui é a Barão do Melgaço. Ali do Córrego 8 de Abril era para duplicar até na Miguel Sutil. Perfeito. Aquela rodovia, aquela avenida que sai ali da Avenida CPA, que vai para Terra Nova e interliga lá na Juliano Costa Marques, estava no projeto de duplicação também, sabe? Entendi. Então, assim, foi um avanço, sabe? Eu diria assim, na Foi. questão de mobilidade urbana Foi bem fundamental. Aqui a turma olha mais porque ficou, né? O largado mesmo foram os dois cotes, né? O cote lá de Vaza Grande, né? E da Barra do Pari ali, o cote do FMT que já foi inaugurado. O Mauro inaugurou aí, né? O cote do FMT. O BRT, né? VLT-BRT, que realmente foi o que mais protagonizou, né? O Prodestur também, na área de turismo, se arrastou um pouquinho mais também, né? Também. A Salgadeira, também Sim. já inaugurou a Salgadeira esses tempos, né? E vale destacar o seguinte, amigos, muita coisa disso que o Paulo
Paulo mencionou, dependia das prefeituras, né? Era o problema de gestão metropolitana que continua, tá? Gestão metropolitana, tanto que o governo está falando agora de recriar a agência da região metropolitana, é uma questão mal resolvida, né, que o próximo governador vai ter que enfrentar. A região metropolitana tem 30% da população, 20% do PIB desse estado, e a gestão metropolitana é muito ruim. A relação do estado com as prefeituras, enfim. E isso pesou também, que muitos desses projetos dependiam das prefeituras, né? Eu digo assim, Vinícius, se você é dessa época, assim, que um período que Cuiabá mais desenvolveu foi quando o Fernando Henrique era o presidente, Sim. O governador era Dan de Oliveira e o prefeito era Roberto França, todos do mesmo partido. Houve um alinhamento, o PSDB. Alinhamento, questão do alinhamento. O que é muito raro. O governador Mauro Mendes agora, e até agora vem sofrendo nessa gestão, muito com a questão do BRT, por conta do prefeito Emanuel Pinheiro. Que não destravou as coisas na época que deveria destravar. Então, isso atrasou mais de ano. Se eu não dizer, uns 2 anos, essa obra do BRT, por conta que o município tem que liberar as vias públicas, tem que sinalizar as rotas alternativas, tem que melhorar a rota alternativa para você fazer a obra, entendeu? Então, atrasou bastante essa obra aí por conta dessa falta de alinhamento. E os políticos brasileiros, né, em boa parte, ele visa muito o interesse pessoal dele como político do que o interesse da sociedade, entendeu? Até o Marcelo Padeiro esteve na Assembleia esses dias e falou, eu não vou falar, senão eu vou infartar. Eu não vou falar o que eu quero falar aqui. Eu vou deixar o Isaac, o adjunto lá dele, vou deixar o Isaac falar da parte técnica, eu vou sair da reunião, porque se ele for falar tudo que ele sabe, realmente ele infarta, né? Muita coisa ali no BRT, né? Bom, a Copa é assunto para mais de metros, sabe? Então, eu falei, já estamos com 50 minutos, né? Então, vou falar um pouquinho da Sinfra, né? Rende 2, 3 entrevistas. Falar um pouquinho da Sinfra. O último projeto que a gente trabalhou lá, com praticamente todos esses colegas aqui, né? Que eu mencionei, foi um projeto de concessão da Arena Pantanal. Verdade, Paulo. Concessão da Arena. Fizemos um projeto, cara, um projeto muito bem feito, sabe? Fomos para dentro da Arena, levantamos tudo, pegamos... E colocamos assim os critérios, né, que o concessionário teria que realizar, entendeu? Depois de uma concessão, muito bem feitos, sabe? De 2 eventos internacionais por ano tinha que ser realizado aqui. Questão do name rights que você colocou, entendeu? Que ia ser um recurso considerável que ia entrar nos cofres do Estado. Verdade, com a venda do nome da Arena. E eu acho assim, que aquele momento era o momento de fazer essa concessão. Nós apresentamos o projeto, né, para a coordenação da transição do Pedro Táxi na época, mas houve... Pedro Táxi, né? 2014. Isso, Silval Pedro Táxi. Isso, 2014. Exatamente. Apresentamos o projeto, mas acharam que o próprio Estado que deveria administrar a Arena, entendeu? Eu acho que foi um erro, né? E o governo agora, eu já estou sabendo, até estou resgatando esse projeto para ver se de repente a gente aproveita alguma coisa dele. O governo está interessado em fazer concessão da Arena. Só que a diferença é que hoje eu acho que o governo vai pagar, ao invés de receber uma outorga, vai pagar para alguém assumir aquilo lá. Entendeu? É verdade. E para não falar no gasto, que os investimentos que foram feitos dessa época do projeto, entendeu? Até hoje, né? O quanto que já foi gasto ali, né, de investimento. E assim, para não dizer também que, quem sabe, tivesse feito essa concessão, tinha aí uma grande concessionária, nós tínhamos time na primeira divisão, entendeu? Porque é interessante o concessionário tá na primeira divisão. Cuiabá estaria na Série A, talvez. Né? Tá na Série B, e pelo que eu vi ontem, é uma reportagem, perdeu os 2 últimos jogos, está beirando a zona de rebaixamento para a Série C. Então é muito triste isso, sabe? Triste, é verdade. Então, assim, falando um pouquinho da Sinfra, né, Vinícius? Quando saí da Secopa, né, terminou a Secopa, eu não falei da Secopa, do escritório de projeto que a gente montou lá também, tá? CIGEP, que eu cheguei a trabalhar também, né? Implantamos um escritório de projeto, desenvolvemos metodologias, demos cursos e desenvolvemos um sistema de gerenciamento de projetos. CIGEP, E todos esses projetos que eu te falei aqui, e mais os projetos das obras da Copa, a gente fazia o acompanhamento via sistema. Eu tinha lá as telas, entendeu, de cadastro de projetos, em que pé que está o projeto, ocorrências tidas no projeto, quais as providências têm que ser tomadas para sanar aquele problema, quem é o responsável por tomar aquela providência, qual é o prazo que tem que ter aquilo, entendeu?
Então a gente fazia a gestão ali pelo sistema, fazia reunião com a equipe de engenharia, com cada fiscal, e cada fiscal ia relatando a situação de sua obra, entendeu? Sim. Através desse escritório de projeto, Foi. que no final do 2014, né, ele migrou para CEPLAN, né, Sim. por conta que a Secop ia acabar, né, mas aí acabou que não deu continuidade, né, o Estado não tem ainda maturidade, É verdade, perdeu. que eu vejo, sabe? Que era uma ferramenta pra trabalhar interessante. nesse nível Eu cheguei a de trabalhar porque eu ajudei quando era coordenador assessor, né? Na CEPLAN, da assessoria da UPE, Unidade de Apoio a Projetos Especiais, né? Nós ajudamos a estruturar e teve uma consultoria do CPQD também, lá de Campinas, né? Que era uma consultoria CPQD. Rapaz, tecnológica. você lembra de tudo, hein? Pois é. Você lembra, hein? Já fui Maurício, né, mano? Eles, assim, são uma referência até hoje, CPQD em tecnologia, né? E era, o Consultoria do método era CPQD. interessante, é verdade. Nós pegamos um project na internet, na web, um software Foi. livre, Verdade. e começamos a customizar ele, parametrizar, entendeu? Adaptamos ele para a Copa, baseado totalmente nas disciplinas do PMI, entendeu? Foi. Né? E, cara, era muito interessante, sabe? Pena que ele não vingou, né? Bom, quando terminou a Secopa, fui convidado na gestão Pedro Trax para voltar para o mesmo cargo lá na saúde. Fiquei 3 meses, né? E vi que a coisa não ia rolar, sabe? já falou. Recursos, né? Não ia ter, por conta que não foi feito o ajuste fiscal, né? Sim. E aí eu pedi para sair, né? E o Marcelo Duarte ficou sabendo que eu tinha saído, que tinha voltado lá para a CEPLAN, né? Te chamou de volta. Né? Na realidade, acho que a Maristela foi quem mencionou para ele que eu tinha, né, ele não me conhecia ainda, né? E aí fui convidado para ir para Sinfra, voltar. né? Sinfra. A Sinfra, tá Aí certo. lá 2015, fui para a assessoria de gabinete dele, né? 2015. Foi. Exatamente 2015. Que foi o melhor secretário do Pedro Trax, né? O Marcelo Duarte. Foi o único que ficou os 4 anos e fez um trabalho. Se você pegar o que ele assumiu ali, quase que terra arrasada, viu? Do ponto de vista administrativo. Eu acompanhei bem isso. O que ele deixou realmente foi o melhor secretário do governo Pedro Trax. Exatamente. Na minha avaliação. Exatamente, terra arrasada, sabe? Exato. E aí eu assumi a assessoria do gabinete. 1 mês depois ele já pediu para assumir a superintendência de aquisições e contratos. Né? Entendi. Um caos, cara. Caos. Sim. Todos os processos com problema. Controle feito assim no caderninho de obra de milhões de reais. Todos os Feio. processos com problema. Feio. E aí os vícios da gestão Simval, entendeu? Estavam, né? Sim. E aí a gente tendo muito cuidado para lidar com aquilo, entendeu? Claro. Né? Muita dívida para pagar, de medições de obra que tinha sido feita. Nós tivemos que fazer auditoria em tudo aquilo. Claro, com certeza. Então você imagina um trabalho de formiguinha que foi esses 4 anos. Sim. Entendeu? Aí organizamos essa área de aquisições e contratos, né? Organizamos tudo praticamente, assim, de instrução dos processos novamente, Sim. entendeu? Auditoria. Documentos que faltavam, auditoria, né? E aí eu senti assim que o trabalho já estava, né, em condições de o outro dar continuidade. Fui para a assessoria da adjunta de obras, foi quando eu comecei realmente a lidar mais com obra, né? Fiquei uns 2 meses na adjunta, comecei a escrever uns manuais lá, manual de gestão de contratos, fiscalização de obras, essas coisas assim para organizar o setor, né? Mas aí surgiu uma pessoa, pediu para sair de um cargo que era superintendência de engenharia. Aí numa reunião que o secretário Marcelo Duarte fazia toda segunda-feira, uma reunião gerencial, né? Importante. Ele, no meio da reunião, Paulo, você vai assumir a superintendência de engenharia. Eu falei, peraí. Não sou engenheiro, não, secretário. É difícil, né? Não, lá não está precisando de engenheiro, lá está precisando de um gestor. Lá já tem exatamente isso CREA, tem muito CREA lá, precisa de um gestor. Tá precisando de um gestor. Muita gente com CREA lá, né, Paulo? Assumi a superintendência de engenharia e fui coordenar uma equipe de engenheiro. Era assim, Vinícius, a Sinfra, desde que foi extinto o Dermate, ela vem perdendo quadros, entendeu? Nunca mais teve concurso. Verdade. Para a Sinfra, não. Teve um concurso da área de analista de desenvolvimento econômico, eu acho que tinha um perfil em engenharia, que foi alocado a alguns profissionais lá. Mas mesmo isso aí já tem uns 15 anos já. Foi aquele do Blário Silval, 2010, 11, né? Foi aquele o último grande concurso do governo. Perda de quadros muito grande, sabe? E aí nós fomos estruturar. Bom, como que a gente pode trabalhar com essa situação? Começamos a licitar e contratar empresas de apoio. Então hoje na Sinfra nós temos empresas de apoio à elaboração de projeto, temos 6 empresas de supervisão de obra, que ajudam a fiscalização, né? Nós não temos fiscais suficientes para estar na obra todos os dias. Né? Tem fiscal que tem várias obras e obras complexas, ele é fiscal, né, de várias obras. Então tem a supervisora, né? Foi idealizado lá na gestão passada.
E foi contratado também na época uma gerenciadora de obra, que é o que faz o gerenciamento geral e a supervisão, né, que faz o trabalho mais operacional de campo, né, de ensaio, para recebimento de obra, e praticamente tudo, sabe? E também dividimos o estado em 6 regiões para supervisão e em 12 regiões para a questão de manutenção. Né? Legal. Da malha Então nós viária, temos né? mais de 30 mil quilômetros de rodovia. Né? Pois é. É uma malha No do começo Brasil. da Né? gestão, É uma malha do Brasil. no começo da gestão, a gente tinha em torno de 6 mil quilômetros pavimentados. Sim. Ou seja, 24 mil sem pavimentar. Sim. Né? É claro que uma parte desses 24 são planejadas, né? Elas não estão implantadas ainda. Né? Sim. Mas, assim, no final dessa gestão agora, a gente vai conseguir mais que dobrar essa quantidade. A malha, né? É verdade. Então, é assim, coisa que em 100 anos tinha sido feita, em 8 anos está sendo dobrado. Verdade. Né? Então, tem que dar o mérito, né, a esse governo, ao governador Mauro Mendes, que, no começo da gestão, já fez o ajuste fiscal. Foi bem feito. É claro mesmo. que alguns foram prejudicados, Sim. né? Mas, assim, a situação não estava boa, né? Ao ponto de a gente chegar a começar a parcelar salário, né? Sim. Você lembra disso? Então, esse ajuste fiscal deu uma nova dinâmica para o Estado, né? A arrecadação do Estado melhorou, né? A renovação também da lei do FETAB, né? Foi muito importante para a Sinfra. FETAB 1, FETAB 2, né? FETAB Diesel e o Commodities, né? O investimento da Sinfra praticamente está em cima do FETAB, né? Investimento de infraestrutura, né? Então, assim, fui atuar nessa área, né, de superintendente de engenharia, fizemos um trabalho lá e aí terminou a gestão. Terminada a gestão, o secretário Marcelo Padeiro, já me conhecia, né? Me convidou para ir para o gabinete da Sinfra. Ele foi na Secopa, Marcelo Padeiro, né? Foi. Também você já conhecia de obras na Secopa. Né? Daí ele foi convidado pelo então prefeito né? Mauro Mendes, né? Para secretário de obras, né? E aí o Mauro, vindo para o governo, convidou-lo para ser o secretário de infraestrutura. Né? Então, assim, na Sinfra, indo lá para o gabinete, pouco tempo depois, a Maricilda, colega nossa, estava lá. Sim. Ela era chefe de uma unidade, né? E aí ela saiu, né? Voltou para a CEPLAN na época. E eu não queria cargo, que eu já vinha há muito tempo com cargo e bem cansado, né? Não queria assumir a unidade de gerenciamento de projeto. Entendi. Ligada ao gabinete. Essa unidade é responsável por todo o sistema rodoviário, né? É responsável pelo planejamento estratégico da secretaria, pelo desenvolvimento de ferramentas de gestão, né? Que é o assunto que eu gostaria de falar agora, mas não sei se o tempo vai... Não, vamos... Né? Temos os acréscimos aqui, né, amigos? Aqui, igual na Copa do Mundo, né? Então, vamos lá. Acréscimos, pausa para arrecadação. Eu acabei... hidratação, né, João? Pausa para hidratação, pausa para arrecadação, né? Eu acabei... me delongando um pouco aqui no assunto da Copa, né? E o mais importante está aqui, que é a questão Sinfra hoje. O mais recente, na verdade. Mais recente, porque, assim, é interessante, porque você vê que é trabalho de gestão mesmo, planejamento estratégico, ferramentas, um trabalho bem da carreira mesmo, né? Mas eu vou procurar ser bem sucinto aqui, né, Vinícius? Estamos pode com ser, uma hora já. Sim. Pode? Pode, claro, fica à vontade. Então, esse setor, aí fomos implantar as ferramentas de gestão. Logo que o governo esse governo entrou, né, e o secretário Marcelo foi para a Sinfra, e a gente viu o plano deles, né, o plano de governo para a infraestrutura, nós não vamos conseguir mais tocar isso aqui sem ferramentas. Claro. Né? Isso que eu já vinha pedindo da gestão anterior, mas não foi possível. Claro. Agora sim, Vinícius, a gente tem que dar os créditos para a gestão anterior, Marcelo Duarte, também, sabe? Com certeza. Foi eu digo assim, se fosse entrar para fazer toda a arrumação da casa que foi feita na gestão do Marcelo Duarte, perderia tempo. Ia perder muito tempo para começar realmente a executar a obra, entendeu? Concordo. Muito tempo. Então a gente... É como se a casa já estava bem arrumada, a máquina já estava azeitada. Sim. Precisou de fazer mais alguns ajustes, né? Que o secretário Marcelo Padeiro, né? Fez muito bem, né? Esse papel, né? Então, o secretário, de pronto, autorizou. Vamos implementar ferramentas, né? Então, a gente começou a prospectar no Brasil, sabe? Aonde que existia ferramenta de gestão de obras. Ótimo. Né? E aí conseguimos, né?
encontrar um sistema, eu diria assim, o mais completo. Que bom. Posso dizer, não, talvez não o melhor em todas as áreas, Sim. mas assim, o mais completo. Mais abrangente. Mais assim, abrangente. Interessante. É o que atende vocês. Então, né? acabamos adquirindo uma ferramenta, contratando uma empresa. E essa empresa veio dar todo o suporte para a gente implantar esse sistema. Então, um sistema que faz desde o começo a gestão dos ativos de infraestrutura, né? Então, toda a nossa malha rodoviária hoje ela é georreferenciada, todas as pontes, todos os aeroportos, todas as balsas. Né? A gente sabe onde está e qual que é as dimensões disso, entendeu? Sim. Em que situação que está, se essa rodovia é pavimentada não é, entendeu? A gente tem tudo isso hoje mapeado, geoespacializado e dentro de umas ferramentas. Sim. Aí temos um outro módulo que é um módulo de projeto, onde nós temos mais de 1.600 projetos hoje cadastrados lá. Olha só, interessante. Com os seus orçamentos, com a sua data base, sabe? Para a gente saber quando que tem que atualizar, para poder lançar a obra, né? É um novo Então, CIGEP, né? Nós temos o CIGEP sobreviveu, né? É um novo CIGEP. Né? Exatamente. Sobreviveu ali, né? Nós temos um portfólio de projeto. Inclusive, a análise do projeto ela é feita dentro do sistema. O projetista entrega o projeto, Interessante, né? O sistema tem um checklist com os quesitos, as perguntas que o analista tem que fazer na análise do projeto. Entendi. E para cada tipo de projeto. Então, um projeto de pavimentação é um projeto de restauração é diferente, um projeto de obra de arte especial, ponte, né? É diferente, um projeto de obra civil é diferente. Então, tem um checklist para todos esses. Ele já responde no sistema, tem os campos lá no formulário, né? Ele já vai respondendo. Cumpriu tudo, defere e aprova o projeto. Não cumpriu, não defere, devolve para o projetista corrigir. Sim. E aí tem prazo para ele corrigir esse projeto. Aí temos o modo de gestão ambiental, que é muito complexo, questão de obra rodoviária. A gente tem aí umas 4, 5 licenças que precisa para uma obra iniciar, para executar uma obra. Sim. A LP você licita a obra, aí você tem que ter a LI para você iniciar a licença de instalação, né? Sim. Aí você tem licença de outorga d'água, licença de jazida, sabe? Licença de... uma série de licenças. Então, nós precisávamos de uma ferramenta para fazer a gestão desses prazos, dessas licenças que são dadas pela SEMA, né? Pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Pela SEMA. Aí temos um módulo de gestão de fornecedores. É um trabalho que daria uma outra entrevista, sabe? Com certeza. Esse gestão de fornecedores. Então, hoje, nós temos um ranking de fornecedores. Hoje, em cada medição que é feita, o fiscal ele precisa de fazer um boletim de desempenho da empresa, uma avaliação. Olha só, interessante. Nós pegamos esse boletim, que era no papel, era um Ctrl+C, Ctrl+V, e transformamos ele em boletim eletrônico. Inclusive o Nilson Pimenta? Nilson Batista. É um outro colega da carreira. Um abraço aí para ele. Foi para a Cifra, me ajudou bastante na implantação desse boletim, né? De avaliação eletrônica. Então, hoje, no sistema, o fiscal faz a avaliação da empresa. É claro que tem os quesitos. Nós pegamos uma metodologia do governo federal, aí temos os conceitos. Para cada tipo de obra tem o que precisa ser avaliado, entendeu? E aí dá uma nota. Claro. Aí a empresa ela é avaliada em cima daquela nota. Se ela tem um contrato com 10 medições, ela tem 10 notas para ser extraída uma média, para ir para o ranking. Se ele tem 10 contratos, 10 medições em cada um, ele tem 100 notas que vai tirar a média para poder ir para o ranking de avaliação de desempenho, né? Ou seja, então, cada empresa passa a ter uma nota, aí você tem como classificar as empresas, né? As que são as melhores, as piores, né? Com base nesses dados, né? Exatamente. Isso no boletim de desempenho. Aí temos um modo de gestão de contratos. Legal. Nós temos prazos de vigência e prazos de execução para acompanhar, entendeu? Nós temos 2 prazos em obra. Então, era muito complexo acompanhar esse prazo. Aí você tem paralisação da obra, sabe? Que você tem que devolver esse prazo na execução, então começa a complicar. E na Cinfra é um caso à parte, talvez no Brasil, que por conta que a gente tem muita coisa para fazer, nós temos em torno de 3.000 pontes. Dessas 3.000, umas 600 de concreto. 2.400 de madeira ainda. 2.400 de madeira. Olha só. Ponte de madeira. Achei que fosse menos. Hein? Então, não dá para você licitar e contratar obra por obra, ponte por ponte. Então, às vezes, a gente faz por lote. É a melhor alternativa. A gente faz por lote, no entanto, cada ponte dessa vira uma obra. Sim, então, eu tenho que gerenciar. Tem que gerenciar um contrato com várias obras, com cada obra tem o seu prazo, seu orçamento, entendeu? O seu fiscal. Então tem que fazer gestão. O gestor do contrato. Fica mais complexo. Está mais avançado do que o governo, de forma geral. O governo ainda patina muito, que é o CHC lá, né? Ainda patina muito na gestão de contratos. Vocês são mais avançados que o governo de forma sistêmica, assim, né? Não, assim, geral, só para adiantar essa informação, Vinícius,
lá atrás, em 2022, quando nós lançamos esse projeto e mostramos para o governador, ele gostou tanto da ideia, né, que ele falou assim, quando estiver funcionando, nós vamos expandir para os outros órgãos. Ah, entendi. Nós estamos nessa fase agora de expansão para os órgãos. Então, que bom. os Chegou demais esse órgãos momento, que né? têm obra vão utilizar a mesma ferramenta. Precisa, né? Precisa. Hoje ele se chama Sinfralog, ele vai Hum, passar a se chamar Obras MT. olha só. É um sistema de gestão de, não só de obra que eu falei aqui, de ativos, de Sim, projetos, sim. de licença ambiental, de contrato, gestão da obra, De fornecedores, que integra todos os fornecedores, módulos, assim, né? gestão de obra, Interessante, né? gestão de medição, Olha gestão só. de fiscalização e a gestão de autorização especial de trânsito de faixa de domínio. São 11 Módulos, áreas assim, de né? atuação, entendeu? Entendi. E dentro de cada uma dessas, Vinícius, né, medição, era Excel, cara. Ah, claro. Era no papel. Na melhor das hipóteses, era que sim. Hoje é no sistema. Papel, pô. Hoje, licitou a obra, homologou a planilha de licitação, ela vai para dentro do sistema, ninguém mais mexe Claro, nessa tá registrado, quantidade tá registrado. e nesse valor. Só pode mexer como? Mediante um termo aditivo. Sim, Quando há uma senha, revisão de né? projeto em fase de obra, Sim. aí você tem que fazer um termo aditivo. E com isso tudo a segurança da informação também. Só a pessoa com senha, aí fica tudo registrado. O bom do sistema é que você registra E qualquer, aí, qualquer mexido ali. Né? exatamente. E aí, Vinícius, uma vez contratada, essa planilha vai para dentro do sistema lá naquele contrato. Ok. Deu ordem de início para a obra, começa a execução. Aí entra toda a questão da comissão de fiscalização da obra e tudo mais. Claro. Começou a ter serviço executado, mensalmente é feita uma medição. Essa medição era papel, como eu te disse, então a Excel aceita tudo. É verdade. Hoje não. Hoje ele entrega o Excel, mas a secretaria vai lá nessa planilha, no sistema, e vai lançar. Serviço tal ele executou tanto, serviço tal ele executou tantos metros cúbicos, tantos metros quadrados, tantos, sabe, tanto disso. O sistema vai dizer, olha, então a sua medição é X. E aí esse formulário, esse relatório que a gente chama de resumo da medição, é que integra o processo de medição, ou seja, ele é online. É automatizado. Automatizado. O sistema te informa, né? Com base nos parâmetros, né? Exatamente. Ele informa se você Exatamente. atingiu ou não a medição, né? Interessante. Para finalizar, Vinícius, assim que o Interessante. tempo está esgotado, mas Sim. assim, tem muito assunto aqui, eu queria abordar bastante isso aqui, mas beleza, um outro momento Vamos a gente... marcar outro. Como eu falei, você rende 3 no mínimo, 3 entrevistas. Para finalizar, né, na obra, né, falei da medição, aí tem a fiscalização. A empreiteira, a empresa, a executora, né, falando só de obra, mas esse sistema nosso, ele gerencia todos os contratos, todos, de fornecimento de caneta, de Sim, computador, tudo, é tudo, gerenciado pelo sistema também. Perfeito. Né? Então, focando na obra, porque o principal nosso lá, a obra, né? Então, existe um documento que se chama-se Diário de Obra, Sim. né? Registra tudo ali que Que foi feito, né? diariamente, como o próprio nome diz, né? É o responsável técnico pela empresa, ou o engenheiro de campo, lá, o Sim. encarregado, Mestre de tem obras, que elaborar o diário de obra e dizer quantas máquinas tem atuando na obra naquele dia, quantos funcionários estão atuando naquele dia, como foi a questão do clima, se choveu, se não choveu e tal. Sim. Quanto foi feito, né? Quais serviços estão sendo executados no dia, tirar a fotografia do serviço, linkar ao serviço que ele está querendo mostrar ali, entendeu? Sim. Né? Essa foto já é referenciada, ele só pode tirar a foto dentro do aplicativo. O que a gente fez com isso? Né? A gente acabou com o diário de obra de escritório, Sim. que era Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? Sim. Ele pegava no final do mês, para entregar a medição, tem que entregar o diário de obra. Então, vamos lá. Dia tal. Aí ele Inventava, né? copia e vai replicando Sim. aquilo, Simulava, né? 20 e diário, tantos né? diários de obra. Claro. Agora não. Ele tem que fazer lá na obra. E se ele não fizer no dia seguinte o sistema não abre Sim, mais tem para ele fazer. Tem que ser tempestivo, assim, né? Ele vai registrando no Ele tempo tem correto. que justificar. Né? Sim. Né? Então, é eletrônico isso, hoje. Né? No aplicativo. Ele está lá com o tablet ou com o celular, Ele consegue, abre o aplicativo e faz o diário de obra. E mais, Vinícius. À medida que ele fez o diário de obra, se ele tiver internet, já está caindo no sistema, o fiscal daqui ele já está vendo o que está acontecendo nesse momento dentro da obra. Em tempo real, Então né? nós temos Verdade. obra lá em Conizo, por exemplo. Legal. Eu estou vendo a obra daqui. Foi uma forma que a gente achou da gente levar o fiscal para dentro da obra e trazer a obra para dentro da CINF. Sim. O secretário chegou de manhã, ele abre. Se ele quiser saber, Nós temos né? vários painéis hoje, ele não precisa de entrar no sistema. Tem dashboards, assim, né? Para Nós gerenciais, temos né? vários painéis. Gerenciais mesmo. né? Gerenciais, Interessante. painéis de BI. Vários, entendi. sabe? Dentro do sistema também? Do sistema. Olha só. Só que ele é do sistema, mas ele é público. Ah, entendi. Qualquer Tá pessoa aberto, pode né? acessar. Cidadãos, Né? Entendi. Se você chegar hoje, nós temos um mapa de obras. Se você
já percebeu, toda placa de obra da Cinfra tem um QR Code. Você vai com o celular no QR Code, você cai no mapa de obra com um resumo de tudo da obra. Você tem acesso ao contrato da obra. Olha só. As planilhas de medições da obra, através do aplicativo no QR Code da placa da obra. Você tem acesso a todas as informações. Então, nós crescemos muito e nós contribuímos muito para a avaliação do Estado no ranking que a Tricom faz, a Associação dos Tribunais de Contas. Sim, de transparência, né? Parece É que nós verdade, estamos em Paulo. terceiro lugar Isso é bom, mas em isso é questão de bom. transparência. E a Cinfra, é claro que é avaliar todas as secretarias. Tá. A Cinfra foi uma das que mais contribuiu. Nós fomos até... teve nota, né, de matéria da CGE, sabe? Ah, sim, foram relatando reconhecidos, isso, né? mencionando Precisa mesmo. essa questão da Precisa, Cinfra. precisa. Outra coisa, para finalizar, que a gente fez, foi o fiscal, às vezes ele não ia na obra. O que o empreiteiro entregava, não, é isso mesmo, tal. Pois é. Aí nós criamos, né, num aplicativo também, o fiscal tem que fazer o relatório de vistoria dele todo mês. Então, para ele fazer, ele tem que ir na obra e tirar foto de referenciado do Sim, serviço também. perfeito. O sistema registra. Né? Se ele não for na obra, o sistema não abre. Sim, ele trava, né? Se ele estiver num local que não é exatamente a obra, o sistema não abre. Sim. Por quê? que Porque ser a naquele polígono, coordenada né? é que vai liberar ele Naquele para ele fazer a polígono, naquele fiscalização. perímetro ali, né? É verdade. Ou seja, hoje a gente tem um relatório de vistoria mensal e temos o relatório da supervisora, que também usa o aplicativo, Sim. da obra também. O fiscal fiscaliza, a supervisora fiscaliza, ambos geram relatório. Se falta de um desses aqui, não paga a medição. A falta de diário de obra não paga a medição. A falta desse relatório Claro. de medição do sistema não paga a É um medição. processo, tem que estar completo, né? Com isso, É verdade, a gente então. conseguiu a 100% da Cinfra usar as ferramentas, entendeu? Olha só. Porque doeu no bolso do empreiteiro, Claro. ele para a obra. Sim, óbvio. Ele não recebe, Entendeu? portanto, né? Então, assim, é uma série de serviços, né, que a gente fez lá, Vinícius. Sim. Capacitamos muita gente, porque, sim. como eu falei, Parabéns. capacitamos praticamente 100% dos fiscais, capacitamos as empresas supervisoras, são 6 que eu disse, né? Sim. Mas vamos supor que cada uma tem 10 engenheiros, que nós temos muita obra, cada uma de uma região. Então tem mais 60 Sim. profissionais engenheiros das supervisoras que atuam nessa sistemática que a gente falou aqui, né? Sim, sim. Né? Mas enfim, era isso, Vinícius. Sim, o tempo De já forma ultrapassou, né? resumida, amigos, aqui, olha, com isso aqui, rapidinho, com isso aqui o Paulo integrou 3 sistemas que são problemáticos do governo. O SIGPAT, que é a gestão de patrimônio, porque o patrimônio lá da Cinfra, o grande patrimônio é a malha, né? Viária, né? O SIAG, né, que é os de aquisições, esse está evoluindo um pouco mais, então eu já trabalhei com eles lá, e o SIAG-C, que é a gestão de contratos, né? Então esse sistema teu integra todos, né? E mais o da área de engenharia mesmo. Sim. Uma Enfim. integração, falando em integração, Isso, pois não. esse sistema nosso é integrado com o FIPLAN. Então nós temos praticamente em tempo real, Ah, sim, execução orçamentária, financeira, pagou a medição né? lá, já cai no nosso sistema. Então Empenho, a gente tem criação. vários relatórios e nesses painéis que eu te falei, mostra isso. Empresa tal, quanto que é o contrato inicial, quanto foi editado, qual é o valor do contrato atual, tanto. Quanto que foi medido de preço inicial, quanto foi medido de reajustamento, o sistema faz o cálculo do reajuste automático e ele entende qual é a data que a empresa, o contrato tem direito de reajuste e ele já diz, olha, essa empresa tem direito de reajuste, apresentar a medição do Sim, reajuste. perfeito, perfeito. Então, quanto foi pago de reajuste, entendeu? Então tem assim, ó, tudo que foi medido e quanto que foi pago. Então a gente tem no mapa de obras ou nos painéis em que pé que está essa obra Claro. no ponto de vista financeiro. Sim, E pelo no relatório físico, da né? fiscalização, a No gente físico. tem o avanço físico, sim, perfeito. sabe? O avanço físico, pelo relatório da fiscalização, né? Então essa integração com o FIPLAN também foi um Sim, divisor de sim, águas. Com certeza. Com Nós certeza. temos hoje painéis no sistema, tem um painel orçamentário financeiro, Hum, que nós fazemos um milagre lá hoje nesse painel, assim, de cruzamento de informação, que o FIPLAN até hoje não tem. Ah, sim. Com essa migração do nosso sistema para os órgãos, vai ser a solução que o FIPLAN nunca deu. Olha só. Os relatórios do FIPLAN são Integrar, né? engessados, É são verdade. limitados. No nosso painel, não. Você cruza informação, ao ponto da secretaria ser uma das melhores, e o secretário Marcelo, na questão da execução do recurso orçamentário, ou seja, Ah, sim. virar o ano com um recurso na conta. Sim. Por quê? À medida que ele vai vendo a empresa que não está performando,
o sistema nos dá essa informação, Sim. a gente vai relocando para uma empresa que está performando mais, entendeu? Sim, perfeito. Para eu não parar o que está performando mais e ficar preso no que não está performando. Entendi. Então a gente consegue fazer mais, sabe? E utilizar melhor o recurso. Naquele indicador do RAG, né, que é o orçado inicial, Exato. dividido pelo executado, né? Vocês pontuam bem, né? Sim. Amigos, uma aula de gestão tivemos aqui, né? Uma gestão pública, uma aula prática, né? Gestão pública nós tivemos. Eu falei que seria bom, que ia precisar de 2, 3 entrevistas, e nem falamos da associação quase, né? A Sânia tá gostando aqui. O Paulo vai ter que voltar aqui, né? Gostaram dele? Claro, né? Todos nós gostamos dele. Parabéns, Paulo, pelo teu trabalho. Só tem 7 mil quilômetros de estrada aí o Mauro Piveta por causa desse moço aqui, viu? Entendeu? Então, tem por isso que eu sempre falo, a carreira se paga, amigos. A carreira de gestores no conjunto, no corpo, ela se paga, no coletivo. Né? Porque quanto vale isso tudo aqui? Quanto que isso poupou em dinheiro? Que é uma obra parada, amigos. Tem custo diário de mobilização de máquina, de equipe, disso. Aí depois desmobiliza, remobiliza, isso tudo é custo. Tá? Então a obra andando rápido, ela traz ganhos para o governo, fora os ganhos indiretos que o asfalto traz, redução de frete, enfim. A carreira teria que medir isso. Né? Foi o que eu idealizei quando eu era coordenador, né? De projetizar tudo, né? que os colegas fazem e ter esse cálculo realmente de resultados. Né? Mas não conseguimos operacionalizar, mas isso aqui é uma prova disso. Obrigado então, Paulo, e até um outro momento. Eu que agradeço, Vinícius. Foi uma honra, assim, ter participado aqui do programa, né? Estou à disposição, assim, sempre que precisar e me chamar, a gente está aí, né? Só queria ressaltar, Vinícius, que nós temos espaço lá para mais gestores, viu? Isso é bom. E muito projeto interessante como esses aqui. Vendo, né? Hoje vocês têm lá, tá você... Isso, queria mencionar isso, né? Então hoje Lima, a Maricela está como secretária executiva, né? Sim. E aí comigo o Rogério, lá Secopa, né? Voltou a trabalhar com a gente, né? Lá, me ajuda muito, sabe? Que bom. O Nils teve uma passagem por lá. Sim. A Gisele, né? Tá na Niger, entendeu? A gente tá na mesma sala, né? E aí temos o Flávio, né? Que tá na parte de comissão de ética. Correção, né? de correção, né? Ali, né? Temos, quem mais tá por lá? Agora me falou aqui. Tivemos a situação do outro Rogério Magalhães, né, que foi presidente da comissão de licitação, acabou tendo um acidente de trabalho, aliás, é mais um aposentado, preciso atualizar, é da terceira turma, né? Mas acho que é só isso que está lá agora, acho que são só esses, né? Tem o Edson Monfort. O Edson Monfort. Ele está na adjunta de logística, dos modais rodoviários, entendeu? Que bom. SALOC, que a gente chama. Logística e concessões. Edson Monfort é muito bom em aquisições. São dos melhores, acho que o melhor quadro que a carreira tem em aquisições. Sempre foi assim, né? Ou seja, os gestores deram sua contribuição nessa secretaria, que é uma das principais do governo atual. Paulo, obrigado, um abraço, né, e sucesso, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E obrigado a vocês também, amigos. Continuem, dá vontade de não parar aqui, né? Tão interessante, mas, né, como o Antero Paz de Barros fala, né? Rádio é tempo, né? O Antero fala lá na rádio, então podcast também é tempo, né? Então não podemos ocupar tudo. Obrigado e espero vocês aqui para os próximos podcasts aqui da gente. Um abraço. Abraço a todos.